Iremos iniciar com Luísa Teotónio Pereira, que é membro da direção do CIDAC, do Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral. É responsável pela área de Educação para o Desenvolvimento na organização e representa também o CIDAC no GEAN, no Global Education Network Europe, e também na Comissão de Acompanhamento da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento em Portugal. É ativista há vários anos e reconhecida nacional e internacionalmente na área de Educação para o Desenvolvimento e de Educação para a Cidadania Global e da Solidariedade Internacional. E passamos então a palavra à Luísa. Não sei se quer fazer sentar. Está, não está? Bom dia. Eu gostava por começar por dizer que isto foi uma boa oportunidade e agradecemos por isso, para juntar algumas pontas e pensar um bocadinho sobre algumas questões que vão surgindo no nosso dia-a-dia e que muitas vezes não temos tempo para parar e para ir buscar algumas referências e para conseguir organizar algumas ideias que pudéssemos partilhar aqui convosco. O tema desta conversa é a complexidade. Isto porquê? Porque o ano passado várias vezes aconteceu que em sessões de sensibilização, sessões até de discussão política, etc., me dei conta que a palavra complexidade aparecia imensas vezes. E muitas vezes se dizia isto é muito complexo, isto é um problema complexo, isto é uma situação extremamente complexa, mas raramente se ultrapassava esta designação. Lembro-me, até fiquei um bocadinho marcada com uma sessão que houve com os jovens, aqui há uns meses atrás, em que estávamos 4 adultos e passámos o tempo a dizer vocês têm que se dar conta que isto é muito complexo, isto não é nada simples, isto é extremamente complexo. E a certa altura eu estava a pensar, bem, coitados destes jovens, isto parece um discurso completamente enigmático, que se torna vazio a certa altura e até talvez um bocadinho aterrorizador. Então começámos a pensar que tínhamos que escavar um pouco mais neste tema. E a primeira constatação é que provavelmente nós usamos esta bengala de chamar as coisas complexas, porque na realidade há aqui um desfazamento entre aquilo que nós sentimos intuitivamente, que as coisas não são nada simples, mas depois não temos armas para as ver de outra maneira. Por um lado, porque tudo à nossa volta tende para a simplificação, sobretudo, por exemplo, os meios de comunicação social, etc., estão muito ancorados nessa tornar as coisas simples. Ao nível da comunicação, toda a gente nos diz, se vocês não dizem as coisas de uma maneira simples, ninguém vai perceber. Portanto, torna-se quase um imperativo. E, por outro lado, talvez isto seja mais importante ainda, nós fomos formados e continuamos a ser formados numa lógica muito linear e, efetivamente, muito simplista. De ver as coisas, de pensar e olhar para a realidade, pensar a realidade um pouco fora de nós, pensar nas coisas de uma forma muito... Uns acontecimentos dão lugar a outros, é uma equação bastante simples, que nos dá alguma segurança, parece que organiza bem o nosso pensamento, mas na realidade, pois muitas vezes sentimos que isto não nos dá chaves de leitura para os problemas que enfrentamos. Então, o nosso filtro de apreensão do mundo continua a basear-se num equilíbrio muito estático, assente normalmente na escolha de extremos, o que é bom e o que é mau, o que é certo e o que é errado, o que é realista e o que é utópico, o que é fazível e o que é inexequível. E isto não nos ajuda a compreender as coisas. Por exemplo, escolhi aqui 3
exemplos de coisas com as quais, de discussões que temos ou sentimentos que temos perante o que se passa no mundo e que apelam a uma outra compreensão efetivamente do que se passa. Por exemplo, nós queremos a paz, não queremos a guerra e sabemos, alguns por experiência própria, outros mais indiretamente, as consequências que perduram durante muito tempo. Mas, na realidade, o que fazer face, por exemplo, a um poder totalitário que se afirma militarmente, que recebe armas fabricadas em complexos industriais que dão emprego a milhares de cidadãos, cujo comércio faz crescer o PIB e pode contribuir, eventualmente, para o financiamento dos sistemas nacionais de apoio social. Outro exemplo. Lutamos pelos nossos direitos, por exemplo, aqui em Portugal, na Europa, que nos últimos anos têm sido alvo de políticas discriminatórias muito agressivas. E fazemos bem, mas o que fazer face a todas as outras populações no mundo que não têm direitos nenhuns, ou só muito marginalmente, cujo trabalho abaixo de precário, em culturas de exportação, como exemplo, resulta no nosso acesso a produtos que fazem as nossas delícias nas prateleiras dos supermercados e que nós pensamos, quanto mais baratos, melhor. Acreditamos no valor do trabalho digno, mas o que fazer num mundo em que a tecnologia substitui cada vez mais as trabalhadoras e os trabalhadores? Essa tecnologia a que muitas vezes nós apelamos para que dê resposta aos nossos problemas, mas que ao mesmo tempo é uma insaciável consumidora de energia e de matérias-primas, cuja extração, nós cada vez hoje sabemos melhor, que provoca um impacto ambiental destrutivo. Então, isto são questões que se nos colocam nas conversas do dia-a-dia e perante as quais nós nos vemos, são verdadeiros quebra-cabeças, digamos assim, que têm implicações muito concretas, mas que não se podem pensar naquela lógica de o que é bom fazer, o que é correto fazer é isto ou aquilo, ou fazendo isto e aquilo, o resultado é aquele outro. Então, perante estas situações, nós diríamos logo muito intuitivamente, isto é muito complexo. Bom, então, é complexo porquê? Na realidade, porque estamos a lidar com um conjunto de variáveis que interagem umas sobre as outras, sendo que muitas interagem ao mesmo tempo sobre partes e sobre o todo de movimentos que têm impacto em vários sítios. Tudo isto no quadro de uma mesma problemática. Portanto, na realidade, nós estamos a lidar com sistemas que não se podem reduzir a simples esquemas de causa e efeito ou de escolhas de tudo ou nada. Então fomos à procura de tentar perceber o que é que era isto da complexidade. E fomos buscar, neste caso, uma bengala. O Edgar Morin, que tem feito vários trabalhos sobre isto, não é o único, e os trabalhos dele decorrem de trabalhos de muitas pessoas antes dele, principalmente a partir de meados do século XX, mas, tal como acontece com muitos outros conceitos, não há uma definição clara sobre o que é a complexidade. Há várias definições. Então fomos pegar em algumas ideias que Edgar Morin colocou num livrinho pequenino, que é bom porque é acessível, em que ele faz um pequeno tratado, digamos assim, do que é a complexidade. E ele diz o seguinte: à primeira vista, a complexidade é um tecido, porque complexos é o que é tecido em conjunto, de constituintes heterogéneos, inseparavelmente associados. Coloca o paradoxo do uno e do múltiplo.
Numa segunda abordagem, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem o nosso mundo fenomenal. Ou, dito de outra maneira, ainda citando Edgar Morin, não se tratará de retomar a ambição do pensamento simples, que era controlar e dominar o real. Trata-se de exercer um pensamento capaz de tratar o real, de dialogar e de negociar com ele. E ele avisa logo, a complexidade é uma palavra problema e não uma palavra solução. Isto para nós é um bocadinho difícil, não é? Isto porquê? Porque há tensões. Tensões como a que existe permanentemente entre a aspiração a um saber não parcelar, não fechado, não redutor e, ao mesmo tempo, o reconhecimento do inacabamento, da incompletude de todo o conhecimento. E há também aparentes contradições, quando, por exemplo, não se excluem mutuamente a ordem e a desordem, o uno e o múltiplo, a vida e a morte. E voltando a citar Edgar Morin, a ordem e a desordem não são dois inimigos. Uma suprime a outra, mas ao mesmo tempo, em certos casos, colaboram e produzem organização e complexidade. O princípio dialógico permite-nos manter a dualidade no seio da unidade. Associa dois termos ao mesmo tempo complementares e antagónicos. De qualquer modo, viver é morrer e rejuvenescer incessantemente. Por outras palavras, vive-se da morte das nossas células como uma sociedade vive da morte dos seus indivíduos, o que lhe permite rejuvenescer. Fim de citação. Também há riscos. Quando, por exemplo, se reconhecem e se incorporam como elementos constituintes da complexidade a incerteza, a desordem, a surpresa. E voltando a citar Morin, conhecer ou pensar não consiste em construir sistemas sobre bases certas, é dialogar com a incerteza. Então, isto para nós é um grande desafio, efetivamente. Mas se não respondemos a este desafio, o que é que pode acontecer? E volto a ir buscar Morin, que diz: um pensamento mutilador conduz necessariamente a ações mutiladoras. Então, é disso também que precisamos de ter consciência. A partir daqui, gostava agora de fazer alguma reflexão sobre o que é que isto significa para nós, enquanto educadores para a transformação social. E uma primeira constatação, que parece muito óbvia e muito banal, mas que tem profundas consequências, é que o mundo está em profunda transformação. E, portanto, toda a nossa ação é parte desta transformação e nós pretendemos, ao mesmo tempo, transformá-la, transformar a transformação. É disso que estamos a falar. Para transformar a transformação, precisamos de compreender, talvez um primeiro passo seja compreender a sua natureza, para descobrir que papel queremos desempenhar, em que direção, com quem e como. Há cada vez mais pensadores que leem esta fase de mudança em que estamos como uma crise multidimensional, sistémica e de ruptura, de conflito. Então nós precisamos de nos perguntar a nós próprios que leitura fazemos desta transformação. Fazemos este tipo de leitura ou fazemos uma outra? A partir de que sinais e de que conhecimentos é que fazemos a leitura da transformação que está a ocorrer? De que visão conceptual? Da nossa capacidade de apreender o que se passa, de uma forma ou de outra, dependerá também o sentido e o impacto, que é sempre incerto. Nós gostaríamos
saber qual é o nosso impacto, mas é sempre incerto, da nossa incorporação, seja pessoal ou coletiva, mas é uma incorporação que é sempre única, daí também a nossa responsabilidade, e desejavelmente criativa, a nossa incorporação neste processo de transformação. É então o pensamento complexo que consegue captar de forma não reducionista as mudanças e os processos, as linhas de fratura e de convergência, a unidade e a diversidade, as continuidades e as rupturas. Esta transformação nós somos simultaneamente objeto e atores. E tem implicado na prática grandes perdas pela constante e sistemática redução de todas as esferas da vida ao mensurável, à estandardização, enquanto operações indispensáveis à comercialização que domina hoje o nosso mundo, e pela condenação à subalternidade e ao desaparecimento de milhares de espécies de toda a espécie, não incluídas neste movimento ou pouco interessantes para as suas finalidades. Estas mutilações, ontem falou-se nisso, incluem também as línguas e as linguagens, através das quais se expressa o nosso pensamento, atingindo assim diretamente. O conhecimento parece ser cada vez mais para exibir e para quantificar, para classificar, para distinguir, para discriminar em sociedades que são cada vez mais desiguais e cada vez menos, enquanto educadores era isso que gostaríamos, cada vez menos para informar, para refletir, para debater e para aprender. O pensamento complexo pode também ser um antídoto para este empobrecimento geral, com o qual nós, como educadoras e educadores, nos confrontamos todos os dias. Alguns autores, tendo em conta a não linearidade do pensamento complexo e o acolhimento da incerteza e do aleatório como sua parte integrante, falam numa coisa que penso que para nós, enquanto educadores, é muito interessante, falam na expressão e na extensão das possibilidades em vez das certezas. Todos nós gostaríamos de ter muitas certezas, mas se calhar será mais interessante pensar em termos de possibilidades. Outros sublinham a importância de imaginar futuros possíveis ou utopias como forma de apreensão e de construção do mundo humano. Isto significa um grande desafio para nós, para a nossa ação educativa transformadora, porque será provavelmente necessário dar espaço, mais espaço e tempo à procura de novas ideias e de novas configurações, de novas sociabilidades, de novas formas de estar e de agir, sentindo que isso não é uma perda de tempo, nem um desperdício. Desperdício, se calhar, são outras coisas. Mas, pelo contrário, é uma aposta no futuro das pessoas com as quais nós interagimos e para nós próprios, o nosso próprio futuro e o nosso futuro coletivo. O reconhecimento da complexidade leva-nos também a viver de uma outra forma, é um outro ponto, a multiplicidade que existe em cada um de nós. E nós muitas vezes separamos esta multiplicidade. Nós somos filhos e alguns de nós pais e avós, e somos ao mesmo tempo também consumidores e se calhar produtores ou transformadores, e temos raízes em vários locais e somos cidadãos do mundo e somos educandos e educadores, somos tudo isto ao mesmo tempo, mas temos muita dificuldade e não estamos habituados a ver-nos assim e a integrar permanentemente e cotidianamente no nosso pensamento e na nossa ação e no nosso relacionamento com os outros, tanta diversidade que coexiste de forma instável na mesma unidade. E do mesmo modo, somos também chamados a promover o diálogo entre o que fomos ensinados a ver como realidades antagónicas,
e ainda por cima investidas de relações de poder desiguais. O pensamento e a ação, o conhecimento e a experiência, o trabalho intelectual e o trabalho manual, o humano e a natureza, o sujeito e o objeto. Fomos ensinados a ver isto sempre como dualidades entre as quais muitas vezes tínhamos de escolher. E em que umas são sempre consideradas, ou quase sempre consideradas, mais importantes e mais relevantes do que as outras. Somos desafiados a passar para além do visível e ir buscar com determinação, porque é preciso determinação, o que é tornado invisível. O que não se diz, ou aquilo que é calado, o que é sistematicamente desconsiderado. E neste ponto se inscreve aquilo a que o Boaventura de Sousa Santos chama a sociologia das ausências e das emergências. É uma linha de pensamento a seguir. A capacidade de distinguir associando e não dissociando e reduzindo apela também à transdisciplinaridade, que é uma coisa que não existe e deveria existir dentro do sistema formal de ensino, mas também fora, em todas as nossas esferas da vida. E vou buscar mais uma vez uma citação de Edgar Morin, que é interessante deste ponto de vista. Devemos saber que nas coisas mais importantes, os conceitos não se definem nunca pelas suas fronteiras, mas a partir do seu núcleo. Consideremos o amor e a amizade. Pode reconhecer-se nitidamente no seu núcleo o amor e a amizade. Mas há também amizade amorosa ou amores amigáveis. As fronteiras são sempre vagas, são sempre interferentes. Ao ler isto, eu lembrei-me, por exemplo, do exercício que fizemos no quadro da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento sobre as várias educações para. E tentámos justamente ver o núcleo dos vários conceitos, porque as suas fronteiras são diluídas e interferentes. E há um autor chamado Richard Lee que diz: a nossa atenção deve virar-se para outras questões. Para quem? Para quê? Para quando? Para onde? E sempre a partir de um ponto de vista específico. Para acabar mesmo, um último parágrafo, que é uma última citação do Edgar Morin, que tenta especificar um bocadinho, sintetizar o que é então a complexidade. O paradigma da complexidade surgirá do conjunto de novas concepções, de novas visões, de novas descobertas e de novas reflexões que vão conciliar-se e juntar-se. Se o pensamento simplificador se baseia na disjunção e na redução, que são brutalizantes e mutiladores, então os princípios do pensamento complexo serão necessariamente princípios de distinção, mas de conjugação e de implicação. E pronto, foi aquilo que conseguimos fazer para tentar avançar um bocadinho nesta ideia do que é a complexidade e as coisas complexas com as quais nos confrontamos todos os dias.